Você tem medo de ficar sem fazer nada. Não é preguiça, não é cansaço, é medo mesmo. Medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos, medo do silêncio, medo do vazio que aparece quando você para. E sabe o que é mais doido? Você nem percebe que tem esse medo. Você acorda e já pega o celular. Instagram, e-mail, notícias, vai trabalhar. Volta para casa. Netflix enquanto mexe no celular. Dorme, repete. E quando alguém fala: "Ei, tira um dia para não fazer nada", você sente um aperto no peito. Porque ficar sem fazer nada parece perigoso. Parece que algo ruim vai acontecer se você parar. Hoje, eu vou te mostrar de onde vem esse medo. Por que sua mente te sabota? E o protocolo estoico que Marco Aurélio usava para ter controle total sobre a própria cabeça. Por que sua mente te sabota? Esse medo não é fraqueza, é biologia. Seu cérebro foi programado por milhões de anos para te manter vivo. E na natureza, parar significava morte, predadores, fome, perigo. Então seu cérebro desenvolveu um sistema de alerta constante, sempre escaneando ameaças, sempre planejando o próximo movimento, sempre em modo de sobrevivência. O problema? Você não vive mais na savana. Você vive num apartamento. Não tem leão te perseguindo, mas seu cérebro age como se tivesse. Então, quando você para, seu cérebro interpreta isso como perigo e dispara ansiedade, inquietação, urgência de fazer algo, qualquer coisa. Sêneca escreveu há 2000 anos. Não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. Traduzindo, não é o silêncio que te assusta. É o que você acha que o silêncio significa. Você acha que parar significa estar perdendo tempo, ficar para trás. Ser fraco, não ter propósito, ter que encarar pensamentos que você evita. E aí você foge. Para distração, para ocupação, para qualquer coisa que te tire desse desconforto. Mas aqui está o problema. Você não está fugindo do vazio. Você está criando ele. Porque cada vez que você foge do desconforto, você enfraquece sua capacidade de lidar com ele. Você treina sua mente para ser dependente de estímulo externo. E aí você fica preso num ciclo. Sente desconforto ao parar. Busca distração. Sente alívio temporário. Volta o desconforto, mais forte. Precisa de mais distração. É igual vício. Quanto mais você usa, mais você precisa. A armadilha da distração constante. Tyler Durden falou: "Nós somos uma geração de homens criados por mulheres. Me pergunto se outra mulher é realmente a resposta que precisamos." Mas não é sobre mulheres. É sobre dependência externa. A geração atual foi criada para ser dependente. Dependente de validação, de estímulo, a distração, de dopamina fácil. E isso não é acidente. Toda a economia digital é construída em cima da sua atenção, lá na sua atenção. Apps, redes sociais, streaming, tudo é projetado para te manter engajado, para nunca te deixar parar. Porque se você parar, você pensa. E se você pensa, você questiona. E se você questiona, você para de consumir. Mas o custo disso é brutal. Você perdeu a capacidade de estar presente. Você não consegue mais sentar e simplesmente existir. Sem celular, sem música, sem nada. Só você e seus pensamentos. E isso não é só desconforto, é fraqueza mental. Porque se você não consegue controlar sua própria mente, você não controla nada. Você é escravo das suas compulsões, das suas distrações, dos seus medos. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Mas como você vai ter poder sobre sua mente se você foge dela o tempo todo? A resposta é: você não vai. Você vai continuar sendo refém. Refém da ansiedade, da inquietação, da necessidade constante de estar fazendo algo. E o pior, você vai chamar isso de produtividade, de ambição, de disciplina. Mas não é. É fuga disfarçada de ação. O que os estoicos faziam? Protocolo prático.
Marco Aurélio era imperador de Roma, governava um império, comandava exércitos, tomava decisões que afetavam milhões de pessoas. E sabe o que ele fazia todo dia? Parava, não para descansar, não para relaxar, mas para treinar controle mental. Ele praticava o que os estoicos chamavam de premeditatio malorum, visualização negativa. Todos os dias ele sentava e imaginava as piores coisas que poderiam acontecer. Perder o império, perder a família, perder tudo. Por quê? Para treinar a mente para aceitar o incontrolável, para não ser escravo do medo. Ele escreveu: confina-te ao presente. Não viva no futuro que você não pode controlar. Não viva no passado que você não pode mudar. Viva agora, aqui, neste momento. E tem outro exercício que Sêneca praticava: jejum de estímulos. Uma vez por semana, ele passava o dia inteiro sem nada. Sem comida elaborada, sem entretenimento, sem conforto. Por quê? Para treinar a mente para lidar com privação. Para não ser dependente de conforto externo. Ele escreveu: pratique a pobreza voluntariamente para que a pobreza involuntária não te destrua. Traduzindo para o mundo moderno, protocolo estoico de controle mental. 1. Meditação da manhã. Senta, sem celular, sem música, sem nada, foca na respiração. Quando pensamentos aparecem e vão aparecer, só observa, não julga, não foge. Objetivo: treinar a mente para ficar presente sem precisar de estímulo externo. 2. Premeditatio malorum. Visualiza as piores coisas que podem acontecer hoje. Aceita que elas podem acontecer. Decide como você vai reagir se acontecerem. Objetivo: remover o medo do desconhecido. Isso não é autoajuda, não é motivação, é treino mental. Igual você treina o corpo na academia, você precisa treinar a mente para lidar com o desconforto, para não ser refém da ansiedade, para ter controle real. Marco Aurélio falou: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E você não vai ter qualidade nos seus pensamentos se você foge deles o tempo todo. Então aqui vai o desafio. Quando você sentir vontade de pegar o celular sem motivo, para. Respira fundo 3 vezes. Pergunta: por que eu quero fazer isso agora? Na maioria das vezes, a resposta vai ser: porque tô desconfortável. E aí você escolhe: foge do desconforto ou enfrenta ele. Isso parece simples. Mas vai ser uma das coisas mais difíceis que você vai fazer hoje. Porque você vai perceber quantas vezes por dia você foge de si mesmo. Quantas vezes você busca distração para não sentir, para não pensar, para não estar presente. E quando você perceber isso, você tem 2 opções. Opção 1, continua fugindo. Continua sendo escravo das suas compulsões. Continua dependente de estímulo externo. Opção 2, começa a treinar. Começa a construir controle mental real, começa a se tornar livre de verdade. Marco Aurélio passou a vida inteira treinando isso. E ele escreveu: você sempre será o dono de si mesmo se você fizer o que deve ser feito quando deve ser feito. Não quando você sente vontade. Não quando é fácil. Mas quando deve ser feito. Então para de fugir. Para de buscar distração. Para de ter medo do vazio. Porque o vazio não é o problema. Você fugir dele é. E enquanto você fugir, você nunca vai ter paz. Nunca vai ter controle. Nunca vai ter liberdade real. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like. Inscreve no canal. E ativa o sininho. Próximo vídeo: por que a solidão é sua maior arma mental? Como usar o isolamento estratégico para fortalecer a mente? E comenta aqui embaixo: você vai aceitar o desafio das 24 horas? Nos vemos no próximo vídeo.